Ó Senhor Deus e Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, pelo seu amor, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Algumas vezes, Senhor, não temos conseguido enxergar isso, somos cegos espiritualmente. Mas, Senhor, abre hoje os nossos olhos, à medida em que nós abrimos a sua palavra e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Você é bem-vindo ao segundo programa dessa série. E eu espero que o Senhor esteja hoje na sua vida, enchendo o seu coração. No último programa, você lembra o que nós conversamos? Eu estava segredando para vocês algumas coisas muito íntimas minhas. E que quando alguém ouve um pastor falando, dá a impressão até que é mentira, ou que não é bem assim. Eu estava dizendo que até pouco tempo atrás, eu sempre abriguei no meu coração uma dúvida de que Deus existisse de verdade. E não é mentira, e também não é bem assim. É exatamente assim. Porque sabe, embora você nasça num lar cristão, embora você aprenda de Deus, quando você não vê um Deus que age na sua vida, e você lê de Deus, como Davi escreve no Salmo 44, Senhor, nós ouvimos falar a respeito dos teus feitos no passado, mas hoje, Senhor, é diferente, porque nós saímos para a guerra, o Senhor não está conosco. Onde é que o Senhor está? E no momento da história do Salmo 44, enquanto Davi fala com Deus, ele diz assim e clama, acorda, Senhor, como se Deus estivesse dormindo. No passado nós ouvimos falar, e não é às vezes o que a gente sente quando a gente lê a Bíblia. Eu vou dizer para você, é exatamente o que eu sentia quando eu li a Bíblia. Eu vejo aqui a história de Deus, eu vejo Deus falando com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, mas eu estou cansado de não ver Deus falando comigo. Por quê? Será que Deus está dormindo? O que acontece com Deus? E algumas vezes eu clamei a Deus dizendo, acorda, Senhor. E outras vezes eu olhei para o céu e perguntei dentro do meu coração, será que Deus existe de verdade? E se tudo isso aqui for balela, for invenção? E sabe que eu não sou pastor por causa do meu salário, não sou pastor por causa da minha posição, eu também não sou membro de igreja por nada disso. E quando você é um crente sincero, quando você busca Deus de coração, porque você tem vontade de acreditar em Deus, aí a coisa fica mais difícil, porque aquilo vira uma angústia dentro da sua alma. Em alguns momentos da sua vida você olha para o céu e diz, Deus, quando o Senhor vai agir? E eu contei para vocês que eu encontrei um salmista que passava pela mesma angústia pela qual eu passei. E a gente leu aqui uns trechinhos do Salmo 73, quando Asaf, esse salmista maravilhoso, confessa uma coisa que ia dentro do fundo da minha alma e que provavelmente vá no fundo da sua alma também. Quando Asaf confessa um resvalo, um pé trôpego buscando a Deus, e ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele diz assim, eu ficava vendo as pessoas arrogantes, como elas prosperavam. Eu ficava vendo a injustiça do mundo, como as crianças sofrem, como pessoas que não buscam a Deus prosperam. E os meus pés quase resvalaram e eu quase perdi a minha fé. E quando eu li esse salmo de Asaf, eu pensei, existe uma esperança para mim. Porque se até mesmo um homem que escreveu um salmo na Bíblia também tropeçava na sua fé, quem sabe Deus também me aceite. E aí lá na frente, no Salmo 73, no verso 17, eu li, até que entrei no santuário de Deus e contemplei a justiça de Deus com todas as pessoas do mundo. Eu percebi que Asaf descobriu todo o sentido da vida e a verdadeira existência de Deus e como Deus age em todas as épocas e como Deus age inclusive no século 21, quando nós vivemos, ao entrar no santuário de Deus. Mas o que tem no santuário de Deus assim? O que existe lá? Dá a impressão que isso é só uma figura de linguagem, não é mesmo?
Asaf, ao entrar no santuário de Deus, eu estava explicando para você que o santuário não é uma igreja, mas ele era algo diferente que Deus pediu para Moisés construir numa época especial da história do mundo. E eu falei para você, para a gente conseguir entender o santuário, nós temos que ir no princípio. E levei vocês para o livro de João, o Evangelho de João, onde o evangelista diz assim, João 1, do verso 1 em diante, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu falei para você, olha, ninguém consegue provar para você o contrário de que Jesus era esse verbo. Porque no verso 14 de João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo era alguém importante. Lembra que eu falei para você no último programa? Lembra? Esse verbo era importante porque ele estava com Deus, ele também era Deus. Está falando do próprio Deus. Então Deus é mais de uma pessoa. Porque se ele estava com Deus e ele era Deus, quer dizer que tinha Deus e Deus e Deus. Aliás, a Bíblia declara isso facilmente quando a Bíblia diz assim, Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João, capítulo 4, verso 8. Para Deus ser amor, Ele tem que ser mais de uma pessoa. Porque como eu vou manifestar o meu amor, se eu não tenho a quem manifestar? Só a declaração de que Deus é amor, já denota o fato de que Deus é mais de uma pessoa. Se Deus é amor, já desde o princípio, antes dele criar qualquer coisa, já existia mais de uma pessoa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus é amor, porque eles correspondiam entre si, e eles eram Deus em 3 pessoas. E mais para frente a gente vai estudar um pouquinho melhor isso, porque é um mistério maravilhoso da gente entender como 3 pessoas podem ser um só Deus. E alguns olham para nós cristãos e dizem assim, vocês são politeístas, vocês acreditam no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Contudo, a Bíblia, escrita nas línguas em que foi escrita, deixa bem claro para nós, que Deus é um só, porém, em 3 pessoas. Vai entender isso com a nossa mente humana. E às vezes eu fico pensando assim, difícil mesmo entender, não é? Você acha que a nossa mente, em relação à mente de Deus, ela está na mesma proporção de distância entre, por exemplo, a mente de uma criança e a nossa mente de adulto? Tenta explicar para uma criança de 2 anos assim, filho, eu vou ensinar para você agora como funciona a raiz quadrada. Raiz quadrada é de 9. Quer aprender? Vou ensinar. 2 aninhos de idade. Vale a pena perder esse tempo assim, ensinando raiz quadrada para uma criança? Não vai. Por quê? A mente dela não vai conseguir entender ainda. Mas quando ela tiver já adolescentezinha ou juvenil, aí vai dar para ensinar, não vai? A minha mente está mais distante da mente de Deus ou de uma criança? O que você acha? Da de Deus ou da criança? Tem alguém aí por acaso? Tem? Você que está em casa, responde para mim. A sua mente está mais distante da mente de uma criança ou da de Deus? O que você acha? Sem dúvida, de Deus. Imagina um Deus tão maravilhoso e tão poderoso assim. E como eu quero entender todos os mistérios de Deus com essa mente limitada, finita que eu tenho? Se às vezes eu não consigo entender nem o que a minha esposa está tentando dizer para mim, e eu interpreto mal, e a gente começa a olhar meio estranho um para o outro, e daqui a pouco discutir relação. Aliás, eu odeio discutir relação, porque eu estou sempre certo quando eu discuto relação. Estou certo ou estou errado? Eu estou sempre certo até o momento que eu converso com ela. Porque quando eu começo a conversar com ela, ela me dá uma lista desse tamanho para me mostrar que eu estava fazendo um monte de coisa errada que eu não vi também. E por isso que é bom discutir relação. E a melhor discussão de relação, sabe como é que ela termina? Ela termina assim, não, desculpa, eu sou um bobo. Não sou eu que sou boba. Não, sou. E vocês terminam discutindo para ver quem é mais bobo do que o outro. Essa é a melhor discussão de relação. Deus tão maravilhoso como Ele é, um Deus de amor, de bondade, de infinita misericórdia, Ele desejou se relacionar com o ser humano. Desejou se relacionar. Por isso Deus criou o mundo, e nós vimos que Jesus é esse Deus. João diz, João 1,14, como eu tinha citado para você,
1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. E João 3,16 nos revela quem é o unigênito do Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? Jesus. Por isso Jesus é o Verbo, e o Verbo é Deus, é o Deus que criou através do poder da sua palavra. Por isso, quando a gente foi em Gênesis, a gente descobriu que Jesus foi o Deus do Gênesis, que disse, haja luz, e que criou tudo, que se debruçou para criar o ser humano, o homem, e dar para ele o fôlego de vida, para que o homem fosse feito alma vivente. Jesus foi o Deus que relacionou-se com o homem pessoalmente, e Jesus foi o Deus que chegou para Adão e disse assim, Adão, você não pode se desligar de mim, Adão, fique ligado a mim, porque você precisa de mim. E eu vou dizer para você, às vezes a gente olha para as coisas de Deus, não compreende e julga mal a Deus, como nós fazemos uns com os outros, como você faz com o seu marido, com a sua esposa. Você já percebeu que você tem que interpretar o que o seu marido fala? Você tem que interpretar o que sua esposa fala? E um dos grandes segredos da vida da gente é a gente descobrir que o que importa não é o que o marido fala, ou o que a esposa fala. O que importa é o que ele quis dizer, ou o que ela quis dizer. Isso é o que é mais importante. Não importa se ao falar se expressou mal, entenda o que ele quis dizer, o que foi dentro do fundo do coração, no fundo da alma da pessoa. Isso é o que mais importa. E o Senhor Deus, às vezes nós olhamos para ele e dizemos assim, pensamos, Deus é injusto. Por que Jesus disse para Adão e Eva, no dia em que vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer? Era um castigo que Deus estava dando? Não! Era a lei de Deus. Por que lei de Deus? É porque era a lei natural. Existe uma lei que se chama a lei da gravidade. E a lei da gravidade diz que se eu pegar essa caneta e soltar, o que vai acontecer com ela? Agora vocês viram minha caneta importada. Estava escondida, mas tudo bem. Se eu largar, o que vai acontecer com ela? Vai subir. Vai ou não vai? Olha que ela vai subir. Quer ver? Ué, não subiu. Sabe que várias vezes eu já fiz isso, ela não subiu nenhuma vez? Pode deixar, obrigado, viu? Não subiu nenhuma vez. Por quê? Existe uma lei, que é a lei da gravidade. A lei do universo dizia, Deus é vida, a vida está em Deus. Aliás, é isso que diz João 1, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida, Deus é vida, e Deus tentou explicar para Adão e Eva o seguinte, eu estou dando liberdade para vocês, liberdade plena, total, até para vocês se desligarem de mim se vocês quiserem, para vocês cuspirem no meu rosto e não acreditarem em mim se vocês quiserem, para vocês me desprezarem se assim o quiserem. Mas saibam que a lei da vida, a lei do universo diz que se você se desligar da vida e da fonte de vida que é Deus, você vai morrer. Eles comeram do fruto e se tornaram mortais. E aqui nós vivemos até hoje na escola da vida. Mortais como nós somos. O ser humano se afastou de Deus. Quando Deus tentou explicar, Jesus tentou explicar para Adão e Eva que eles não morreram. E por que não morreram? O Senhor Jesus trouxe um cordeirinho. Você lembra do que eu falei ontem? E ele disse para Adão, Adão, pega esse cordeiro, mata o cordeiro. Uma coisa estranha para Adão, o cordeiro morreu, o sangue foi derramado. Adão, segurando aquele cordeiro, olhou para Jesus e disse, Senhor, eu matei o cordeiro. E Jesus diz, não, Adão, você matou a mim. Eu vou morrer no seu lugar. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sou eu que vou morrer no seu lugar, Adão. E cada vez que Adão pecava, tinha que matar um cordeiro, para poder saber que o sangue de Deus seria derramado no lugar dele, para pagar o preço do pecado, da liberdade e da vida eterna que ele poderia ter em Jesus. A salvação está fora de nós. Adão segurava pela primeira vez o cordeiro morto, e o cordeiro morto era o evangelho, o primeiro evangelho da Bíblia, porque evangelho é boas novas de salvação, e o cordeiro morrendo no lugar do ser humano, para ele entender que um dia Deus viria, se transformaria num homem, isso milênios antes de Jesus nascer nesse mundo. Aquilo era o evangelho vivo. Por isso nós temos o evangelho no Antigo Testamento.
Nós não podemos jogar parte nenhuma da Bíblia fora. Nós precisamos do Evangelho do Antigo Testamento. E o Cordeiro era o Evangelho do Antigo Testamento. Ali já estava revelado tudo que o homem precisava saber para a sua salvação? Sim ou não? Sim, para aquela época, mas não para toda a história do mundo. Para as crianças a gente vai ensinando as coisas aos poucos, não vai? Vai ou não vai? E Deus faz a mesma coisa conosco. Deus aos poucos vai ensinando as coisas para nós. E conforme o tempo vai passando, e o tempo foi passando, Deus foi revelando mais e mais coisas para o ser humano. Deus foi revelando. O ser humano foi se afastando de Deus, desprezando a Deus. O ser humano deixou de sacrificar o cordeirinho, esqueceu do Evangelho. Nós somos assim mesmo, né? Esquecemos o Evangelho de lado. A gente não quer saber do Evangelho de Deus. A gente quer viver essa vida, o aqui e o agora, a não ser quando dá problema. Quando a nossa vida tem problema, quando a gente fica doente, aí a gente começa a pensar em Deus. E nós somos seres humanos ingratos, filhos ingratos, interesseiros. Nós somos uma geração de gente egoísta, que vai à igreja interessada em receber bênção, receber emprego, receber cura. Não é isso que as pessoas vão à igreja fazer? Eu vou lá naquela igreja, sabe porque eu ouvi falar que lá faz milagre, e eu preciso de milagre. Não é isso que a gente faz? Mas Jesus, o nosso mestre, ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E Jesus convida você a vir à casa dele para dar e não para receber, para aprender a olhar para o próximo e amar ao próximo como você ama a você mesmo. Ele me chama todo dia para isso, para olhar quem está passando frio, quem está passando fome, para vir à igreja e olhar para as necessidades dos outros, e não esperar que as pessoas sorriam para mim, e que elas falem comigo, e não esperar que as pessoas me deem atenção, e não ficar assim melindroso, dizer, eu queria ir naquela igreja, mas lá as pessoas não tratam a gente tão bem. O ser humano se afasta de Deus, e vai para longe de Deus, e se afastou de Deus. Por isso Deus disse para Moisés, chamou Moisés, isso está lá em Êxodo 25, e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O que era o santuário? Foi para esse santuário que Asaf olhou. Foi esse santuário que mudou o coração de Asaf. E é esse santuário, a história dele e todo o significado dele que tem mudado a história da minha vida. Agora você se prepare, porque hoje nós vamos começar a entrar nas maravilhas do santuário. Nós vamos fazer essa expedição maravilhosa através do poder que existe dentro do santuário, que Deus mandou fazer. Deus habitava no santuário fisicamente, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porque ali havia uma luz que se chamava Shekinah. O santuário tinha o pátio e 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo. E lá no Santíssimo havia uma luz que não era acesa por fogo nenhum. Não tinha combustível, não tinha óleo, não tinha tocha, nada. Era uma luz espontânea, era a luz da presença física de Deus. O que você acha? Você gostaria se Deus dissesse assim, eu vou de agora em diante habitar neste templo? E você soubesse que numa porta ali, com a sala fechada, não tinha nenhuma lâmpada lá, e que aquela luz fosse a luz da presença física de Deus, e que todas as pessoas dissessem, olha, vamos naquela igreja, sabe por quê? Ali está a presença física de Deus, com uma luz que ninguém sabe de onde vem. Deus está ali. Você acha que as pessoas viriam para ver isso aí? Você gostaria que isso acontecesse ou não? Que Deus habitasse assim fisicamente no meio do povo, pertinho de você? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Tem certeza? Sim ou não? Sim. Diminuiu sim, gozado, né? Olha, quando eu pergunto, tem certeza, as coisas mudam. Sabe por quê? A presença de Deus muitas vezes atrapalha na vida da gente. Ah, como atrapalha. Com Deus muito perto, a gente não podia se comportar como queria, né? Aquele povo tinha um monte de regras. Havia regras para ir à presença de Deus. Antes do santuário, o pecador fazia um altar e ele imolava o cordeiro, e o sangue era derramado sobre o altar, e aquilo já era o suficiente.
E Deus que estava lá no céu via tudo aquilo. Agora Deus estava no santuário, e lá dentro do santuário o pecador não podia chegar. Tinha regras até para a menstruação das mulheres. Havia um monte de regras. A santidade dos outros incomoda a gente. E é por isso que quando a sua esposa começa a ir à igreja, e a vida dela começa a transformar, e ela começa a encontrar Deus, e ela começa a falar de Deus, isso incomoda você. É por isso que quando o seu marido vai à igreja, incomoda você. É por isso que quando o seu irmão vira crente, como o povo diz pejorativamente, você não gosta nem de dormir no quarto dele. Você vai e liga uma música que ele não gosta, só para atrapalhar quando ele lê a Bíblia, porque a santidade dos outros incomoda a gente. E santidade não é ser perfeito, não, porque não existe ninguém, nenhum ser humano perfeito sobre a face da terra. Santidade é viver separado para Deus, é separar a sua vida para Deus, caindo e levantando, como todos nós, réis seres humanos mortais, fazemos. Mas a gente diz da boca para fora que queria Deus morando, mas Deus pode habitar fisicamente dentro da sua casa, dentro do seu lar, Ele pode habitar fisicamente dentro do seu coração, é só você querer. Mas a gente não quer pagar o preço da presença de Deus. Aliás, a gente não quer nem pagar o preço de ir a uma igreja, e a gente fica perguntando, quais são as regras dessa igreja? O que ela impede de fazer? Não pode isso, não pode aquilo. Ah não, essa igreja é muito rígida, não é verdade? E eu vou para me relacionar com Deus dizendo assim, Deus, ó Deus, por favor Senhor, me dá um emprego, me dá isso, me dá aquilo. Transforma a minha vida, desde que não transforme muito, porque tem aquelas minhas coisinhas que eu gosto de fazer e eu não posso deixar. Não é o que a gente fala para Deus? Não, falar a gente não fala. A gente faz pior, a gente pensa. A gente pensa de Deus e fala outras coisas para Deus. A gente diz, ah Deus, toca a minha vida. A gente canta, até tem um hino que a gente canta que diz assim, quebra minha vida e faz-a de novo, eu quero ser um vaso novo. É isso que a gente canta. Você quer mesmo que Deus quebre a sua vida e faça de novo? Então por que você canta isso? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Parece que a gente vai ao avesso do mundo, né? Enquanto o mundo está pregando assim, aceita Deus e Deus vai fazer de você um empresário. Aceita Deus e Deus vai dar um emprego para você. Aceita Deus e Ele vai curar a sua família inteira. Aceita Deus e Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. Nós estamos cantando, quebra a minha vida e faz-a de novo. Porque muitas vezes, para Deus conseguir atingir a sua vida, Ele tem que quebrar e fazer de novo mesmo. Mas você quer mesmo isso? Não, a gente não quer na maioria das vezes, mas tem que pedir para Deus o querer e o fazer. É isso que a gente tem que fazer. Deus, se eu não quero, me ajuda a querer, por misericórdia. E Deus foi habitar no meio do povo, e Deus habitava ali. Existem 2 textos na Bíblia que são muito importantes. O santuário ele tinha 3 funções. Qual era a primeira função do santuário? A primeira era habitar. Deus habitava no meio do povo. A segunda função qual que era? A segunda era separar. Vocês estão lendo lá? Consegue ler? Qual era a segunda? Separar. Separar o quê? Separar Deus do povo. Ué, gozado? Deus teve tanta saudade do povo, Deus correu atrás do povo, e Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo, esse ser humano, o meu povo, o povo que me segue, que tem o meu nome, e que se fôssemos nós, naquela época seríamos os cristãos, naquela época era o povo de Israel, mas se fôssemos nós, seríamos os cristãos naquela época, e Deus está dizendo, os cristãos fugiram tanto de mim, foram para tão longe, que eu quero habitar no meio deles, eu não aguento mais de saudade. Por isso Ele mandou construir o santuário, para Ele poder habitar no meio do povo. Mas o santuário não servia só para Ele habitar, servia para separar Deus do povo. Por que separar? É porque a glória de Deus é tão intensa, tão maravilhosa, a perfeição de Deus tão intensa, que se um pecador miserável comparecesse à presença de Deus, seria fulminado pela presença de Deus. Por isso tinha que ter uma tenda, um santuário, para separar a glória da presença de Deus do povo. E algumas pessoas chamam a igreja de santuário. Cuidado, porque a igreja não é um santuário, ela não é construída nos moldes do santuário. A igreja é a casa de Deus,
O objetivo dessa igreja é você vir para dentro da igreja para se encontrar com Deus. O objetivo do santuário era manter o pecador do lado de fora do santuário, para que Deus pudesse estar habitando dentro do santuário, no meio do povo. Era isso. Por isso eu não gosto muito quando alguém diz assim: olha, não converse quando terminar o culto, porque você está dentro do santuário, você está dentro da igreja, e quando você sair, converse lá fora. E não entenda mal, eu não estou dizendo que você deve ser irreverente, conversar dentro da igreja, não, mas não diga assim, porque assim não está certo, porque você é o santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo, é o que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, no capítulo 9, você é o templo de Deus, você é o santuário de Deus, é isso que ele fala. Por isso, quando você sair para conversar lá fora, você vai ter levado o templo de Deus para fora, e o que vai sobrar aqui são 4 paredes só, e bancos. O templo já foi para o lado de fora, porque você é o templo. E isso é interessante, porque você diz assim: uau, que legal, verdade. A gente não precisa ter tanta coisa assim dentro da igreja. É verdade, as crianças são mais importantes que os bancos, são mesmo. Você é mais importante do que o ambiente. Só que tem uma outra coisa: se você é o santuário de Deus, para onde você vai, você leva Deus dentro de você. E Ele está vendo você o tempo todo, Ele está acompanhando a sua vida o tempo todo, Ele está vendo os seus pensamentos o tempo todo. Isso incomoda você? Incomoda quando a gente começa a pensar em Deus como se Ele tivesse um binóculo, né? Deus me vigiando. Não, é Deus protegendo você o tempo todo, aonde quer que você vá. E o santuário tinha uma outra finalidade também, além de separar e habitar, era ensinar. Porque a coisa que Deus mais sonha, que Deus mais deseja, é ensinar o plano da salvação para você e para mim. Ensinar para você e para mim como eu posso fazer para viver aqui uma vida melhor. Vida melhor, você quer uma vida melhor? Ninguém quer. Se você quisesse uma vida melhor, eu ia te ensinar como é que é. Vida melhor que Deus oferece, presta atenção no que eu vou falar. Para de pensar que vida melhor é uma vida sem problemas. Para de pensar que vida melhor é uma vida com emprego o tempo todo. Para de pensar em coisas materiais, físicas. Vida melhor com Deus é você ter um anestésico para os problemas desta vida e viver acima dos problemas. E esse anestésico vem de Deus. É o que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Apegado com Deus, ele venceu o mundo. A gente lembra do Salmo 23, e um monte de caminhoneiros colocam isso aí no para-choque lá atrás. Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Eu nunca vi ninguém escrever assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Mas os dois versos estão no mesmo salmo, Salmo 23. Enquanto diz no começo: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, diz também que eu vou andar pelo vale da sombra da morte, e que eu não vou temer, não porque Deus vai me arrancar dali, mas porque Ele vai estar comigo no meio do vale da sombra da morte, para me encorajar, para me amar, para me estimular. E é esse o tipo de vida melhor que Deus oferece para você. Deus quer ensinar para você como você ter fé, como você ter Deus presente na sua vida, como você enxergar um Deus que fala hoje com você, todos os dias, como você ouvir a voz de Deus, quando Ele está clamando para você o tempo todo. Você já percebeu que Deus está clamando para você o tempo todo? Deus está tentando falar com você, Deus está tentando ensinar para você, mas você parece surdo, parece cego. Deus está tentando desesperadamente falar com você, mas Ele muitas vezes não consegue. Tem que abrir os olhos espirituais, os olhos da fé. E tem 2 textos que me chamam a atenção, que dizem que o santuário, ele era simplesmente uma cópia. Deus diz que o santuário era uma cópia. Ele diz: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo que te foi mostrado no monte. Quer dizer, quando Deus deu para Moisés construir o santuário, tinha um modelo. Ele construiu olhando para um modelo. E o outro texto diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos
tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor erigiu e não o homem. O verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ora, aquele tabernáculo de Israel, quem construiu? Foi o homem ou foi Deus? Foi o homem ou foi Deus? O homem. E esse tabernáculo, quem construiu? Deus. Quer dizer que são quantos tabernáculos? 2. Um foi o homem que construiu e o outro foi Deus. Um estava onde? Na terra. E o outro? Tem certeza? Mas esse não é assunto de hoje. Depois nós vamos voltar nesse assunto. Guarda aí, porque aqui está o segredo das coisas de Deus. Esse tabernáculo é importante que você e eu estudemos, porque ele é importante para você e para mim que vivemos hoje no século 21. Ele é importante para você e para mim que estamos aqui assentados, para você que está na sua casa, olhando a sua televisão. Ele é importante para você hoje, porque ele não fala só do tempo de Israel. Por isso não fica aqui pensando, eu vou estudar esse negócio, é coisa do passado. Não é coisa do passado. Deus quer ensinar para você coisas atuais, que dizem respeito à sua vida hoje. E hoje nós vamos entrar no pátio de Israel. E ali no pátio tinha 2 móveis. E você vai conhecer o santuário. Cada vez que o povo de Deus vinha e se acampava, eles estendiam, eram 2 milhões de pessoas, e no centro estava o tabernáculo. E aí no pátio do santuário, do tabernáculo, tinha 2 móveis. O primeiro móvel, aquele com fogo, é o altar do sacrifício. E o segundo móvel é a pia. E nós vamos aprender o que queria dizer o altar do sacrifício. Por que será que é tão difícil a gente perdoar? Já tentou perdoar alguém? No altar do sacrifício, quando alguém pecava, tinha que trazer o cordeirinho. O pecador confessava os seus pecados com a mão sobre a cabeça do cordeiro. E simbolicamente, quando ele confessava os pecados a Deus com a mão sobre a cabeça do cordeiro, o pecado dele era transferido para o cordeiro, para o sangue do cordeiro, que era morto, o sangue era derramado e aparado numa vasilha. E agora, simbolicamente, aquele sangue continha o pecado do pecador. Deus iria perdoar o pecado do pecador, porque alguém estava disposto a morrer no lugar do pecador que tinha que morrer. E esse alguém era o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, que viria para morrer no lugar do ser humano. Ali estava esse altar de sacrifício simbolizando o perdão. O perdão. E nós não somos tão fáceis de perdoar assim, né? Nós somos terríveis para perdoar. Por que é tão difícil perdoar? Quem sou eu para não perdoar? Quem sou eu para não utilizar a graça que eu recebo de Deus, porque Jesus me salva de graça? Por que eu não estendo essa graça para as outras pessoas? É porque perdão é exatamente isso. Perdão, uma perda grande, um perdão. Quando eu perdoo, eu tenho que estar disposto a perder. Eu fiquei triste, você me magoou, porque hoje eu levantei cheio de amor para dar. E eu pensei, olha, a nossa vida vai mudar, o nosso relacionamento. Até agora eu não fui tão carinhoso com a minha esposa, de hoje em diante eu vou ser. Mas sabe, quando eu cheguei para você e eu disse, olha, bom dia, olá querida. Você disse, eu, hein? Está vendo? Você não reclama sempre que eu não dou carinho? E ao invés de você dizer tudo isso, você diz assim, eu estou entendendo o que ela está dizendo. É porque eu sou um hipócrita mesmo. O tempo todo eu piso na bola. Agora quando eu resolvo dar uma hora, não é possível que ela me aceite mesmo. E eu posso pensar diferente, e eu vou atrás dela, espera um pouquinho, e eu digo assim, tenho pisado na bola com você, né? Por isso você está chateado. O que eu estou fazendo? Eu quero mudar a vida da gente daqui para frente. Você aceita? Me ajudar? Me ajuda, porque eu sou um cabeça dura. Você acha que a coisa vai mudar ou não vai? Isso se chama humildade. Mulheres, vai mudar ou não vai? Elas estão dizendo que vai mudar, viu? Então sigam o conselho, porque elas estão dizendo que vai mudar. O perdão é uma perda grande. Quando eu olho para o altar de sacrifício, Deus está olhando para você e para mim e está dizendo, filho, não tem jeito de você receber o meu perdão e não perdoar. Por isso Jesus contou uma parábola de um homem que devia muito dinheiro para um outro homem, para um rei.
E esse rei foi acertar as contas, e ele chamou todos aqueles que deviam para ele. E esse rei disse assim: venham e acertem as contas comigo. E aquele homem disse assim: por misericórdia, eu não tenho dinheiro assim, eu não tenho como pagar, não use a minha família, não leve meus familiares como escravos. E aquele rei disse assim: tá bom, eu perdoo você, e deixou com que ele fosse embora. Aquele homem que foi perdoado saiu, e Jesus diz assim: ao chegar lá fora, ele encontrou um outro homem, um pobrezinho, que devia uma merrequinha para ele, uma miserinha para ele. E aí quando ele chegou lá fora, o outro homem olhou para ele e disse: por favor, me perdoa a dívida, aquilo que eu devo a você. Ele disse: não perdoo não. Deus está dizendo para você: filho, por que você recebe uma graça tão grande como a graça de Jesus? Porque você é capaz de receber o perdão que vem do céu e não é capaz de perdoar a sua esposa, o seu filho? Por que você guarda mágoas assim daquelas pessoas a quem você mais ama? Porque você guarda mágoas de pessoas que vivem perto de você. Quando eu olho para o santuário bate na minha cara e diz assim: perdoa se você quer ser perdoado. E a oração do Pai Nosso, os discípulos perguntaram: Senhor, nos ensina a orar. E o Senhor Jesus disse: eu vou ensinar vocês a orarem, para vocês saberem que Deus está disposto a perdoar você de graça. Você não precisa fazer nada para ganhar salvação. Vem do jeito que você está. Você pode estar caído no meio do pecado, na miséria. Você pode ser um drogado. Você pode ser prostituta. Você pode guardar na sua mente, na sua cabeça, os piores desejos do mundo. No dia em que você decidir voltar para mim e que você me quiser, eu estou de braços abertos para você, e eu vou ajudar você a mudar dali em diante, porque eu não olho para o seu passado. Eu sou aquele Deus que joga os seus pecados nas profundezas do mar. E Jesus disse: eu sou esse Deus. Mas você vai orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Está entendendo, filho? Eu dou para você a minha graça, na medida em que você dá a graça para o seu próximo, em que você perdoa as pessoas que devem para você. Perdoa as nossas dívidas. Deus está olhando para você essa noite e está dizendo: filho, não conviva sem perdoar ao seu próximo. Filho, você não consegue ter vida de qualidade sem perdoar o seu próximo. Você não pode. Você está olhando para o quê? Para você mesmo? Quem é você? Se as suas justiças são para Deus como trapos de imundícia. Dentro do santuário havia um outro móvel, e o outro móvel era essa pia maravilhosa. Nessa pia ficava água, e o sacerdote, cada vez que se aproximava dessa pia, ele tinha que vinha para o pátio do santuário para oficiar, ele se lavava na pia. E se ele fosse entrar para dentro do santuário, ele se lavava também. Presta atenção numa coisa: o pátio do santuário não era o santuário em si. O santuário eram os 2 compartimentos lá dentro daquela tenda. E nós vamos entrar no santuário amanhã para ver o que tinha lá dentro e aprender o que Deus quer nos ensinar com aquilo. Mas ao sacerdote se banhar ali naquela pia, o sacerdote era purificado, porque essa pia fala para mim de pureza. Pureza. Deus está olhando para você essa noite e está dizendo: filho, olha para o meu santuário, para o pátio. Eu estou chamando você para ser puro. Eu estou chamando você para deixar de ser malicioso. Eu estou chamando você para ter palavras boas na sua boca. Eu estou chamando você para purificar o seu coração e a sua alma. Eu estou chamando você para uma vida de pureza, porque no mundo não tem pureza. Você já parou com alguém dizendo assim: nossa, hoje as coisas são tão diferentes, né? Sabe por quê? As crianças parecem que são tão precoces. As crianças, elas, sei lá, amadurecem mais rápido. Já viu alguém falar isso? Você mesmo já disse isso? Elas se interessam por namoro mais cedo. Elas ficam fazendo pergunta de sexo mais cedo. As crianças amadurecem mais cedo. Por que será? A gente procurou no site do Dr. Drauzio Varela e descobriu que no Brasil, a cada 24 horas, acontece que 3 crianças são feridas por arma de fogo. A cada dia, todo dia, ou a cada 24 horas, acontece mais. 40 jovens morrem por armas de fogo. No Brasil, todos os dias, 360 menores sofrem maus tratos. Por dia, 360 menores sofrem maus tratos. 100 menores morrem por abuso ou negligência.
E você pode me dizer, mas o que isso tem a ver com as crianças? Você vai descobrir mais. 35 adolescentes cometem suicídio por dia no Brasil. 35 todo dia deixam essa vida, perdem a oportunidade que Deus deu de viverem uma vida melhor nesse mundo. 6 adolescentes cometem homicídio por dia, matam alguém todos os dias, é o que acontece no nosso país. E 50 adolescentes são presos com drogas na escola. Tem mais. 8.220 abandonam a escola. 850 crianças nascem de mães adolescentes todo dia, a cada 24 horas. E você pode dizer assim, por que será? Bom, 4 horas de TV por dia. Você sabe o que ela traz para nós? 4 horas de TV? Quer dizer que em um ano você vai ter assistido a 10.000 horas de violência. E se você deixa o seu filho seguro com a babá chamada TV, sabe que se ele assiste pelo menos 4 horas de TV por dia, mesmo assistindo só os programas que você escolheu, ele vai ter visto 10.000 horas de violência num ano. Olha só o que traz. Aí, esse é um desenho da Pequena Sereia. Você já ouviu falar em mensagens subliminares? Já ouviu falar? Mensagem subliminar é aquilo que você não consegue ver, mas que o seu inconsciente consegue gravar dentro do seu cérebro. Nesse cartaz da Pequena Sereia, por exemplo, no filme acontece uma atrocidade que não tem nem condição de mostrar aqui. Se você visitar um site da internet chamado Mensagens Subliminares, você vai encontrar lá coisas que não dá nem para mostrar num programa religioso. Isso aqui talvez não desse, porque se você olhar no cartaz direitinho, ali do lado direito, você vai ver um órgão sexual masculino colocado exatamente naquele lugar, para que o olho não perceba. No desenho do Bernardo e Bianca, eles têm uma hora em que dão um voo rasante na cidade. Um desenho maravilhoso, inocente, não é verdade? Bernardo e Bianca? É verdade. Quantas vezes você já assistiu com seu filho esse desenho? Você pode assistir quantas vezes você quiser, que você não vai ver nada de errado, porque o seu olho não vê. Mas a Disney teve que pagar indenização e ela teve que recolher todos os filmes do primeiro lote, depois que provaram que tinha mensagem subliminar. Porque enquanto os ratinhos dão aquele voo rasante, o que os olhos não veem, um frame aparece em 2 janelas, como você vê ali atrás. Ali atrás você vê uma mulher nua na janela com o seio de fora. E também acontece numa outra cena ali embaixo, está vendo? Nas 2 cenas, a mesma coisa acontece. Ali na cena do Rei Leão, quando ele deita em cima daquela montanha e aquela poeira lá em cima sobe, dá para você entender o que está escrito ali? Talvez os seus olhos também não percebam, né? Nós vamos colorir ali com uma canetinha colorida e vai ficar assim mais ou menos aquilo que está ali, ó. Exatamente, é o que está escrito ali em cima através da poeirinha, sex, e que qualquer um de nós, mesmo sendo brasileiros, sabemos o que significa, né? E as nossas crianças também. A Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Você está guardando o seu coração? As crianças estão guardando o seu coração? E eu vou dizer mais para você, como você pode guardar o coração, se você está exposto a tantas horas de televisão por dia? Talvez você esteja pensando assim, poxa, esse pastor está falando contra a televisão, ele é contra a televisão. E se você está pensando, não precisa nem pensar, porque é a pura verdade, eu sou mesmo. Você entende? Eu tenho televisão em casa, e a gente escolhe assistir alguns programas de TV, e eu vou dizer para você, você está pensando que eu não gosto de TV? Eu tenho que confessar um negócio para você. Eu amo assistir TV. E vou dizer mais, hein? Eu amo assistir novela. Mas eu gosto muito de ver novela. Eu cresci vendo novela. Eu gosto muito de ver novela. É por isso que eu não posso ver. Porque se eu assistir um capítulo da novela, eu vou querer ver todos eles. Eu me conheço. Eu sei que eu sou assim. E novela é aquele negócio que para você acompanhar é só sentar do lado de alguém que já assiste. Você diz assim, faz só uma pergunta, você diz assim, você nunca assistiu, pode estar no meio da novela. Você diz assim, quem é essa pessoa? Pronto, é o suficiente.
Ele vai dizer assim: ah, esse, ele na verdade ele está com essa daí, mas ele não é marido dela. A esposa dele, vou te mostrar quando chega. Essa daí. Essa é a esposa dele, mas ela também está apaixonada por aquele outro. Os dois estão traindo um ao outro. Sabe como é que é? Porque novela só tem coisa de traição. Acha para mim uma novela que não tem uma história de traição, não tem uma história de violência, não tem uma história de desgraça. Mostra para mim o que tem. E nós estamos aprendendo, estamos deixando, né? Por isso que eu não posso assistir, porque eu gosto muito de ver. E o problema não é não gostar, é a gente conseguir controlar e saber aquilo que eu vou ver. E nós somos capazes de mudar canais na TV. Tem gente que tem TV a cabo, 250 canais. Aí muda, né? Hoje eu vou assistir TV, vai, muda. Passa todos os 250. Quando chega no fim diz: não é possível, eu pago um negócio caro desse e não tenho o que assistir. O pior de tudo é que depois disso você continua assistindo. Assistindo o quê? Se não tinha nada, você vai assistir o quê? É porque você não foi para assistir o programa tal, você foi para assistir televisão. Quer tenha alguma coisa, quer não tenha, eu estou para assistir, eu vou assistir. Se não tem nada, se só tem porcaria, você vai botar o que na sua cabeça? Porcaria. E a gente enche a cabeça da gente de lixo, e tem um monte de lixo. Enquanto isso, Deus está dizendo: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração. E quando eu olho para o santuário de Israel, Deus está dizendo para mim: seja puro, porque eu sou puro. Seja puro, guarda o seu coração, guarda as entradas da sua alma. Eu quero falar com você através da sua mente, eu quero falar com você através do seu coração. Eu quero atuar na sua vida dando humildade para você perdoar ao seu próximo, mas você fica enchendo a sua mente, o seu coração de lixo, puro lixo. Deus hoje olha para você e diz assim: filho, eu quero habitar a sua vida. Eu quero mostrar para você que eu sou um Deus real, um Deus que vive, que toca você, que fala com você. Algumas vezes você já olhou para o céu e clamou para Deus dizendo: Senhor, o Senhor é de verdade, acorda Senhor, o Senhor não responde para mim. Deus está respondendo, Ele está falando, mas você não está ouvindo. Está cheio de barulho dentro da sua cabeça, está cheio de imagens dentro do seu cérebro, está cheio de lixo dentro do seu coração. Deus, eu não consigo perdoar, eu não consigo me relacionar. Nessa noite, Deus faz um apelo para você. O Senhor Jesus olha para você e diz: filho, eu sou aquele que te alcança e que te perdoa. Mas você tem que querer. Você quer? Quer? Deus olha para você e diz: filho, não interessa onde está a sua vida, o grau de dificuldade, de afastamento, a distância que você está longe de mim, filho, não interessa onde você está, eu alcanço você aonde você está. Olha para mim, filho. E Deus vai chamar você. Mas para você alcançar Deus, a primeira coisa que você vai fazer com Deus é pedir perdão. Perdão oficialmente para Deus. Porque quando o pecador levava um cordeiro no santuário e confessava os pecados na cabeça do cordeiro, ele pedia perdão a Deus oficialmente e lançava os seus pecados sobre a cabeça do Senhor Jesus. Hoje Deus quer que você peça perdão oficialmente. A música vai tocar agora. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca no seu coração. E você vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, perdão. Perdão porque eu vivo fugindo do Senhor. Perdão, Senhor, porque eu vivo a vida sem incluir o Senhor na minha vida e vivendo a minha vida sozinho. Toma-me, Senhor, nas tuas mãos, por misericórdia. E aí você vai sair daí e vem para cá. Se o Senhor Jesus está chamando, esse é o momento. Amém. É para você que se afastou de Jesus e para você que vai voltar, que rompeu com Ele. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais para onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir perdão por fugir, por não te incluir
nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Se você está na sua casa e Jesus está chamando, levanta. Não precisa nem olhar para o lado, olha só para Jesus. E se você ainda não veio aqui, se Jesus está tocando a sua vida, sai daí da onde você está e deixa Ele trazer você para cá. Não fica aí. Mostra publicamente. As nuvens encobriram meu viver, sentia só escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que eu fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Ó Senhor Deus, alcança cada filho e filha seu aonde estiverem, Senhor. Toma-os nas suas mãos, Senhor, enquanto eles tomam essa decisão ao seu lado. Alcança aqueles que chegaram aqui diante do seu altar. Envolve-os nos seus braços. Aceita esta entrega em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.